Imagina confiares no teu médico de família e no fim do dia ele seria a causa da tua morte. Este é o caso de Harold Shipman, um dos maiores, se não o maior serial killer de todos os tempos. Este homem era um médico britânico respeitado, admirado e ao mesmo tempo um assassino metódico, calculista que durante décadas usou a bata branca como disfarce para um dos maiores massacres individuais da história do mundo. Hoje estamos reunidos para falar de um serial killer com muitas mortes, mas muitas mesmo. E este vídeo torna-se muito assustador por saberes que ele é um médico, que ele seria uma pessoa que provavelmente deveria ajudar-te, não é? Quando estás doente, medicar-te, ajudar-te da forma que fosse necessária, e neste caso Harold não o fazia. Harold utilizava o seu conhecimento para matar pessoas, de forma silenciosa. Mas é precisamente sobre isso que nós vamos falar, mas antes não te esqueças do likezinho, subscrever e ativar o sininho das notificações. E, primeiro, como é que tu estás? Estás bem? Estás preparado para ouvir um caso que vai ser muito estrondoso e te vai fazer muita confusão. Mas vamos lá então começar. Quem é que era Harold Shipman? Ele acabaria por ganhar um apelido. O apelido Doutor Morte ou Anjo da Morte. Foi o único médico britânico condenado por assassinar pacientes, embora outros médicos tenham sido absolvidos de crimes semelhantes ou condenados por acusações menores. O caso Shipman é um caso de arrepiar. E por isso eu espero que estejas preparado. Harold Frederick Shipman nasceu a 14 de janeiro de 1946 na Bestwood Estate, um bairro municipal no Nottingham, Inglaterra. Era o segundo de 3 filhos. O pai, também chamado Harold Frederick Shipman, era motorista de caminhão e a mãe Vera Britton era uma mulher de fé dedicada à família. Ambos vinham de uma classe trabalhadora e eram bastante religiosos. Harold tinha uma relação muito chegada à sua mãe e foi depois da sua morte trágica que ele também começou a mudar um pouco. Vera, a mãe de Harold, morreu quando o próprio tinha apenas 17 anos. Ela teve cancro do pulmão e isso abalou. Nos últimos dias de vida, ela foi tratada em casa por um médico que lhe administrava morfina para aliviar a dor. Shipman assistia à vida da mãe a desvanecer-se. Muitos acreditam que foi também aqui que ele, sem saber, testemunhou um método que mais tarde usaria para matar: a administração controlada de um fármaco potente capaz de fazer alguém partir de forma aparentemente calma e natural. Aos 20 anos, em 5 de novembro de 1966, Harold casou-se com Primrose May Oxtoby. O casal teve 4 filhos. Pouco tempo depois, Shipman entrou para a Escola de Medicina na Universidade de Leeds, onde se formou em Medicina em 1970. Harold Shipman começou a trabalhar no Pontefract General Infirmary, em West Riding of Yorkshire. Em 1974, assumiu o seu primeiro cargo como médico de clínica geral numa Medical Center em Todmorden. No ano seguinte, foi apanhado a falsificar receitas de petidina para consumo próprio, recebeu uma multa de 600 libras e frequentou pouco tempo uma clínica de reabilitação em York. Ele acabou mesmo por falsificar receitas para consumo próprio e mais tarde, em 1977, depois de ter ido parar a uma clínica de reabilitação, ele tornou-se outra vez médico de clínica geral na Donnybrook Medical Center em Hyde, desta vez, onde continuou a trabalhar durante os anos 80. Depois, em 1993, abriu a sua própria clínica na 21 Market Street em Hyde, tornando-se um membro respeitado da comunidade. Ele começou ali a traçar uma imagem respeitadora e que o iria ajudar nos próximos anos, que ele iria cometer então os próximos assassinatos. Tanto que em 1983 ele participou numa entrevista para o documentário World in Action sobre o tratamento de doenças mentais. Após a sua condenação por assassinato, essa entrevista foi retransmitida no programa Tonight with Trevor McDonald. Em março de 1998, a médica Linda Reynolds, da Brook Surgery em Hyde, alertou o legista John Pollard sobre a sua alta taxa de mortes entre os pacientes de Shipman, sobretudo pelo número de pedidos de cremação das mulheres idosas. E é aqui que se começa a perceber que Harold fazia algo mais. E então, depois disso, a polícia da Grande Manchester investigou, mas não encontrou provas suficientes e encerrou o caso em 17 de abril de 1998. Mais tarde, o inquérito de Shipman criticou a polícia por ter colocado agentes inexperientes na investigação. Nesse período, Shipman ainda matou mais 3 pessoas. Quando tu descobrires o número que eu te vou dizer no final de pessoas que ele terá matado, vais ficar completamente aterrorizado. Em agosto de 1998, o taxista John Shaw também denunciou suspeitas que diziam que 21 clientes, ou seja, das pessoas que ele levava ao consultório de Harold, aparentemente saudáveis, tinham morrido depois de consultas com Shipman. O quão importante foi este testemunho deste taxista
Tu não tens a noção. Por último, e este foi realmente o último cartucho de Harold, e foi com a sua última vítima, Kathleen Grundy, ex-prefeita de Hyde, encontrada morta em casa dia 24 de junho de 1998. Ele foi a última pessoa a vê-la viva e declarou a morte como sendo de causas naturais. A pergunta é, será que foi por causas naturais? Ou foi algo mais? A filha, a advogada Angela Woodruff, estranhou quando soube através do colega Brian Burgess da existência de um testamento com dúvidas da sua veracidade que deixava 386 mil libras para Shipman e escolhia a família. A polícia acabou por retirar o corpo que estava enterrado de Grundy e encontrou traços de diamorfina, isto é, uma heroína medicinal usada em pacientes terminais, geralmente por cancro. Shipman tentou justificar a dizer que ela era dependente da droga, mas a investigação mostrou que as notas no seu computador tinham sido inseridas após a sua morte. Finalmente, Shipman é preso dia 7 de setembro de 1998. Na sua casa, a polícia encontrou uma máquina de escrever Brother, igual à usada para falsificar o testamento de Kathleen Grundy. Um livro de 2000, Prescription for Murder, de Brian Whittle e John Ritchie, sugeriu que Shipman poderia ter falsificado o testamento porque sentia que a sua vida estava fora de controle e queria ser apanhado, ou talvez outra opção, porque planeava também aposentar-se aos 55 anos e deixar o Reino Unido. A polícia acabou por verificar outras mortes e estudou 15 casos em detalhe e descobriram um padrão. Qual era o modus operandi dele? Ele aplicava doses letais de morfina, assinava os óbitos como causas naturais e depois alterava os registros médicos para indicar doenças inexistentes. Notaram também que muitas mortes aconteciam no mesmo horário da tarde, quando ele fazia visitas médicas. Eu deduzo que ele tinha mesmo esse prazer de ver as suas vítimas perder a vida, não é? A sua vida a desvanecer perante os próprios olhos. Eu diria que era mesmo isso que ele sentia e que gostava, sentia um prazer. Em 2003, já após a sua condenação, um estudo do estatístico David Speedhalter mostrou que as taxas de mortalidade de Shipman pareciam normais até 1994, mas aumentaram estranhamente a partir de 95. O estudo sugeriu que se houvesse monitorização estatística, o alarme poderia ter soado em 96, quando já havia 67 mortes em excesso de mulheres com mais de 65 anos, número que subiu para 119 em 1998. Isto foi mais ou menos quando as suspeitas também começaram a surgir. Isto tudo nos levou para o seu julgamento. O julgamento de Shipman começou no Tribunal da Coroa de Preston em 5 de outubro de 99. Ele foi acusado dos assassinatos de 15 mulheres por injeções letais de morfina, tudo entre 1995 e 98. Vocês têm a lista, podem verificar pelos vossos próprios olhos. Os advogados de Shipman tentaram ao máximo separar os outros casos do caso de Kathleen Grundy, já que também envolvia a falsificação dos documentos do testamento. No dia 31 de janeiro de 2000, após 6 dias de liberação, o júri considerou Shipman culpado de 15 assassinatos e também o de falsificação. Mas ouçam, o juiz Forbes condenou-o à prisão perpétua em todas as acusações de homicídio, mais 4 anos adicionais pela falsificação a cumprir em simultâneo. No dia 11 de fevereiro de 2000, Shipman foi retirado do registro médico pelo Conselho Médico Geral. Em 2002, o secretário-inspetor David Blunkett confirmou que a pena seria de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E uma pergunta que tu deves estar aqui a surgir na tua cabeça é: então, mas se este é um dos maiores serial killers de sempre, é porque tem um número provavelmente gigantesco de mortes. Como é que eles só anotaram 15 mortes se, claramente, ele fez muitas mais? Além da possibilidade de novas acusações, as autoridades decidiram que seria impossível garantir um julgamento justo devido à enorme publicidade e as penas já aplicadas tornavam novos processos desnecessários. Na prisão, Shipman tornou-se amigo do também assassino em série Peter Moore. Ele continuou a negar a sua culpa, contestou as provas científicas e nunca fez uma declaração pública. A sua esposa, Primrose, manteve-se convencida da sua inocência. Obviamente, depois, a partir de uma determinada altura, ela começou a desconfiar. Tudo isto leva-nos à sua morte. E como é que ele morreu? Ele próprio... Vocês já sabem o que é que isto significa no canal. E foi mesmo na sua própria cela na prisão HM, Wakefield, no dia 13 de janeiro de 2004, um dia antes de completar 58 anos. Foi realizado um exame pós-mortem pelo Centro Médico Legal de Sheffield e o inquérito foi aberto. Muitas famílias sentiram-se enganadas porque estavam à espera que ele acabasse por admitir os crimes que tinha cometido, o que, obviamente, como vocês podem imaginar, para uma família é quase que como algo que não ficou bem resolvido. Ele nunca admitiu nada e ainda se matou. O Independent pediu que o inquérito analisasse o bem-estar dos presos no Reino Unido e um artigo no The Guardian sugeriu que penas perpétuas indefinidas poderiam reduzir o risco de
entre detentos. E acho que vocês próprios entendem o que é uma prisão perpétua e indefinida, mas ao fim e ao cabo, para tu entenderes um pouquinho melhor. Isto ao fim e ao cabo dita que o preso não tem uma garantia de liberdade após um número mínimo de anos, ao contrário de algumas sentenças perpétuas com tarifa mínima. A libertação depende da avaliação de risco feita pelas autoridades prisionais e de justiça. O objetivo é proteger a sociedade, dando às autoridades a possibilidade de manter presos que ainda são considerados perigosos. Mas pronto, os presos tanto podem ficar menos tempo como mais tempo. Será que isso ajudava realmente? É uma pergunta para deixar no ar. Eu acho que poderia até ajudar, porque pensarmos também que vamos ficar o resto da vida ou ficarmos apenas, se calhar, 10, 20 anos, ao mesmo tempo é uma prisão mental gigante. Então não sei até que ponto é que poderia ajudar ou não. O que é que vocês acham? O motivo do seu nunca foi confirmado, mas Shipman disse ao seu agente condicional que considerava matar-se para garantir a sua pensão do NHS à sua esposa Primrose. Primrose Shipman recebeu uma pensão completa do NHS, à qual ela não teria direito se Shipman tivesse vivido além dos 60 anos. Então eu quase que diria que isto foi uma forma de repagar todos os erros que ele acabou por fazer, isto no meu entender de ser humano e não de serial killer, não é, obviamente, e ele acabou por ajudar a sua mulher que até ao fim quase que acreditou que ele não cometeu realmente estes crimes. Podemos dizer que ela foi uma boa companheira até ao final. Este inquérito que eles acabaram por lançar da sua própria morte concluiu que não poderia ter sido previsto ou evitado, mas que os procedimentos prisionais deveriam ser revisados. Após a entrega do corpo à família, ele permaneceu em Sheffield por mais de um ano. A polícia aconselhou a Primrose a não enterrar o corpo caso o túmulo fosse atacado. Finalmente, Shipman foi cremado no crematório Woodcliff Wood, com a presença de apenas da esposa e dos seus 4 filhos. Com isto damos por finalizado a esta nova série dos piores assassinos em série de sempre. Espero que vocês tenham gostado. Foi um caso diferente, foi um caso também mais resumido, porque estamos obviamente em fase de teste para ver também como é que vocês reagem a isto. Se vocês querem ver, não é? Se vocês também não mostrarem que querem ver, também não vou continuar a série, mas se tiver também algumas pessoas que gostam e que comentem, é muito importante comentarem, darem um likezinho, subscreverem, porque eu sei que mais de 40% das pessoas que veem os meus vídeos nem estão subscritas. Então não custa nada, pessoal, se vocês estão-me a ajudar, é só carregar e dessa forma eu também continuo aqui mais tempo na plataforma e mais anos. Se é que vocês querem, se não quiserem podem me tirar daqui, está tudo bem. Um abraço, espero que vocês estejam bem mais uma vez. Está nas vossas mãos vocês continuar esta sériezinha, que o próximo episódio vai ser mesmo o maior serial killer de todos os tempos. Está nas vossas mãos. Muito obrigado e ao Vasco!